Tudo bem? Meu nome é Cris Silva, eu sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e estou aqui para dar continuidade ao meu projeto, ao nosso projeto, de dicas voltadas para treinamento e performance ou ganho de desempenho em ciclismo. E hoje eu vou falar sobre treinamento de base. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você já dar um like aqui no nosso vídeo, ou então espere até o final, se você gostou, dê um like, porque lembrando que quando você curte os nossos vídeos, você está patrocinando, você está aumentando a visibilidade dele, e é isso que a gente busca. A gente quer mais pessoas tendo acesso ao que a gente está fazendo para disseminar esse conhecimento que nós estamos passando para você, tá ok? Bom, falando sobre treinamento de base, porque o final da temporada se aproxima, mês de outubro, novembro, as competições, o número de competições já começa a diminuir e aí o atleta já está tirando o pé, o corpo também já está bastante cansado, talvez não responda mais aos estímulos de treinamento que você vem fazendo. Isso mostra mais claramente ainda que é a hora de descansar e, consequentemente, fazer o trabalho de base visando a próxima temporada de competições. Antes de entrar especificamente, eu ainda vou fazer uma partezinha introdutória para falar para você sobre essa questão do descanso. Muitos e muitos ciclistas, atletas nossos, relutam quando a gente fala em descanso. Eles querem aí atravessar o ano treinando a fundo sem tirar pelo menos 2 semanas de descanso. Não deixem de fazer isso. Eu, com experiência própria, na minha performance, eu, Cris Silva, já tive problema com situações assim. Eu passei de um ano para o outro sem descansar, sem tirar o pé, digamos assim. E o que acontece na prática? Quando chegou no mês de agosto, mais ou menos, que a temporada ainda estava na metade ou um pouquinho mais da metade, eu já estava totalmente esgotada. Eu não tinha mais força, eu não tinha mais de onde tirar a força do meu corpo. Eu poderia fazer qualquer tipo de treino, que a única coisa que ia acontecer era passar do ponto e chegar até um estado de overtraining. Isso não é indicado, então sempre tire um período de descanso para evitar com que na próxima temporada de competições você tenha esse tipo de problema, que seria o quê? Tá todo mundo num pico de performance ou andando bem, pode até não estar no pico de performance, está forte, andando bem, e você está morto, como digamos, no ciclismo. Então não faça isso, atente-se. Se você não tem um treinador, procure algumas informações como você pode fazer essa transição. Pronto, eu vou passar até para você, talvez, me desculpe se esse vídeo ficar longo, mas realmente o assunto é muito complexo e é muito importante quando você pensa em desenvolvimento de performance, em ganho de performance, em ganho de desempenho. Se você quer melhorar, você precisa parar e ouvir o que eu vou te dizer, tá bom? Como que você pode fazer esse descanso? Você pode, por exemplo, tire 2 semanas total de férias da bike. Antigamente, o atleta parava totalmente com qualquer tipo de atividade física e ele ficava em off total. Hoje não, os atletas não mais fazem isso, eles procuram atividades diversas para que principalmente tenha condições de manter o seu condicionamento cardiovascular, mas usar a sua musculatura de uma forma diferente, ou seja, usar a sua musculatura correndo, pedalando, praticando, por exemplo, os atletas europeus, eles vão muito esquiar nessa época. Patinação é um esporte, por mais que seja ali semelhante ao ciclismo, mas é um esporte muito, muito bom para o ciclista, porque até ajuda a fortalecer a musculatura de uma outra forma. Atividades em academia, musculação, essa é a época de você fazer um fortalecimento, correr, tá? Então, essas são diversas atividades que você pode estar fazendo durante a semana, só que, lembrando, tem que ser um movimento diferente, a musculatura tem que ser usada de uma forma diferente. Procure reduzir também o seu volume de treinamento, para dar também subsídios ao seu corpo, para ele se recuperar, tá? Mas não fique 100% parado, porque se você fica 2 semanas parado, você vai zerar o seu condicionamento físico e depois para você retomar o ritmo novamente, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, não faça isso, com experiência própria e um pouco do conhecimento teórico que eu adquiri aí durante os anos de estudo, tá ok? Então, vamos falar sobre o treinamento de base. Como que, tá bom, Cris, eu fiz as minhas férias, eu tirei o meu descanso, como que eu faço então esse treinamento de base? O treinamento de base, ele consiste num baixo volume, numa baixa intensidade e um grande volume. Para tudo. Antes, eu vou explicar uma coisa. Para você que está assistindo, eu vou falar sobre o treinamento de base tradicional. O próximo vídeo, eu vou falar para você sobre
o treinamento de base tradicional e uma nova vertente de treinamento que também é de base, que está surgindo e tem uma eficiência muito similar a isso que eu vou falar agora para você. Então, porque o que acontece? Tem atletas que não têm disponibilidade de passar 15 horas em cima da bicicleta por semana. Então foi criada uma nova metodologia de treinamento para que esses atletas não tenham prejuízo, para que eles consigam também desenvolver o seu ciclismo, consigam também fazer esse trabalho de base, né? E isso eu vou falar no próximo vídeo para você. Então, só lembrando que nesse vídeo agora eu vou falar sobre o treinamento de base tradicional, que consiste num alto volume, né, horas de selim por semana e uma baixa intensidade. O que seria essa baixa intensidade? Em torno de 70 a 75% de intensidade pode ser da sua frequência cardíaca ou do seu limiar funcional, para quem trabalha em cima da potência, tá? Frequência cardíaca máxima ou do FTHR, tá ok? E o que isso vai fazer com o seu corpo, né? O que esse grande volume de treinamento e uma baixa intensidade vai fazer com o seu corpo? Ele vai ensinar o seu corpo a utilizar o oxigênio de uma forma mais eficiente para a prática da atividade física, para a prática do ciclismo, mais especificamente dizendo. Ele também vai ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte primária de energia e, consequentemente, deixar o seu estoque de glicogênio mais reservadinho ali para os momentos mais intensos de competição, né? Então, isso é muito importante, porque se você não tem isso, o seu corpo já começa a atividade usando o glicogênio, isso é ruim, porque pensando numa competição dura e longa, isso vai fazer falta no final, tá ok? Esse treinamento de base com alto volume e baixa intensidade, ele vai fazer muita diferença também na sua recuperação quando você começar a jogar intensidade nos seus treinos, quando você começar a fazer os intervalados de alta intensidade, a sua recuperação vai ser influenciada diretamente por esse trabalho que você fez na base. Então, assim, se você fez um trabalho certinho, bonitinho, você pode ter certeza que a sua recuperação vai ser muito mais rápida, vai ser muito mais eficiente. Lembrando que recuperação versus qualidade. Se você se recupera mais rápido de um treino, você vai ter mais qualidade no treino seguinte. Se você não se recupera, a sua qualidade diminui e às vezes você tem até que prolongar algumas fases de treinamento porque o atleta não está conseguindo se recuperar, né, para realizar outra sessão de treinamento. Então isso aí é muito importante, porque sem recuperação você não tem qualidade. E esse trabalho aqui na base, ele vai fazer diferença lá quando você estiver especificando no período pré-competitivo e no período competitivo também, tá ok? Isso aí é muito importante. Lembrando ali aquela questão da intensidade de 70% a 75%, você pode começar, por exemplo, com 10 horas semanais ou com 15 horas semanais, isso depende muito da disponibilidade de tempo de cada atleta, e vá a cada semana de treinamento aumentando de 10 a 15% no seu volume de treino, no seu volume, tá? Se você não tem tempo hábil para aumentar de 10 a 15% no volume a cada semana, você pode começar a estudar a possibilidade de a cada semana aumentar um pouquinho, então, a sua intensidade, mas sem chegar numa intensidade muito alta, no máximo ali 80%, 82% no máximo, tá ok? Da sua frequência cardíaca de trabalho ou do seu limite funcional. Isso aí é importante enfatizar, porque senão tem gente que na segunda semana, na terceira semana, não tem tempo de aumentar o meu volume, eu vou tacar a intensidade lá embaixo. Não faça isso nesta fase. Isso tudo que eu acabei de dizer para você, nessa questão da quantidade de horas semanais e o acréscimo, não se esqueça de qualidade, da qualidade das horas que você passa em cima da bicicleta. Não adianta nada você passar horas e horas em cima da bicicleta, mas não ter qualidade, principalmente fugir daquilo que está sendo proposto para a sua sessão de treinamento. Acho que nessa fase, quanto mais religioso você for para andar na intensidade certa, maiores vão ser os frutos que você vai colher lá na frente, tá bom? Uma outra dica que eu vou passar para você nesse vídeo você pode começar a primeira semana com volume, por exemplo, de 10 horas semanais, você aumenta 15% para a próxima semana, na terceira semana mais 15%. Na quarta semana de treinamento, você volta dando um descanso para o seu corpo, que é o que a gente chama de supercompensação, e volta a fazer o que você fez na primeira semana. Tipo, se você começou com 15 horas, você vai fazer 15 mais 15 mais 15, depois você volta para as 15 na quarta semana. Isso aí vai fazer com que o seu corpo se recupere daquele volume alto de treinamento que você vem fazendo.
Lembrando, pessoal, que isso que eu acabei de dizer com relação à quantidade de horas semanais é muito individual e vai depender de cada atleta. Se você tem mais tempo para passar em cima da bicicleta, ótimo, use isso com qualidade. Se você não tem tempo para fazer nem 10 horas semanais, não se desespere. Assista o nosso próximo vídeo que a gente vai explicar para você como que você pode também fazer um trabalho de base sem ter tanto tempo para treinar, tá ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha agregado, esclarecido algumas dúvidas que você teve ou tinha. Se você vir a ter mais alguma dúvida, deixa a pergunta aqui que vai ser um super prazer responder para você.